Bate palma e abre a boca, macumbeira. Ora vai, Exu. Refletiu a luz divina. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Nós retornamos agora à nossa programação regular, todos os dias perguntas sendo respondidas e às segundas-feiras a gente tem as nossas web aulas www.aderitosimões.com.br. Lá você encontra as nossas web aulas e as nossas apostilas. Hoje eu vou responder uma pergunta muito recorrente e também muito interessante. Por que uma guia ela quebra? Por que uma guia se rompe? Seja dentro do terreiro, uma guia de trabalho, ou seja fora do terreiro, uma guia de proteção. Então, existem algumas características que a gente precisa antecipar para poder responder essa pergunta. Por que uma guia quebra? A guia ela é um círculo mágico, ou seja, um portal interdimensional entre o plano espiritual e ligado àquela entidade espiritual ou aquele orixá, a quem essa guia foi consagrada, e para com o médium, uma relação interdimensional com o mundo de lá, o mundo espiritual e o mundo de cá. O mundo natural, o mundo físico. A guia, portando essa característica de ser um portal interdimensional com a firma sendo a porta de entrada e saída energética de uma guia, a gente precisa levar em consideração que o fluxo de energias que uma guia comporta é finito, existe um limite. Então vamos imaginar uma gira de atendimento mediúnico. A corrente está firmada, o trabalho já começou e antes desse trabalho começar, o dirigente espiritual firmou a porteira, firmou a tronqueira, firmou o seu congá, fez todos os ditames para que essa gira seja coberta de proteções. Então lá na porteira tem um Exu, tem o Ogum de Ronda, por exemplo, como a maior parte das casas de Umbanda tradicional, por exemplo, firmam também na sua porteira, além do próprio Exu, que cuida da porta daquela casa. Lá tem a tronqueira com o Exu guardião assentado, tem os assentamentos dos orixás, os assentamentos que compõem ali a estrutura de defesa, de encaminhamento e energização daquele terreiro. Então, qualquer espírito que entrar ali naquele local durante aquele momento, ele vai ser encaminhado, ele vai ser levado para algum lugar. Se um espírito obsessor, ele vai ser levado a um lugar que é de merecimento e depende da condição daquele espírito. Se ele não aceita, se ele não tem uma proposta aceita para ser curado e acompanhar a luz, ele pode ser enviado novamente para onde veio. Depende da característica e da condição daquele espírito, obviamente. Se é um espírito que aceita a luz, ele recebe luz. Se é um espírito que não aceita a luz, muitas vezes ele pode ser preso até que ele aceite ou levado novamente ao local de onde veio. De qualquer forma, de qualquer maneira, um espírito que entra dentro de um terreiro devidamente firmado, ele entrou porque foi permitida a sua entrada. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele ache que é um tremendo de um malandro, quando ele entrou ali na porta, entrou pela porta do terreiro, ele já está preso, ele já não vai conseguir mais sair dali. Se ele entrou, então, dentro da área de trabalho, aí não tem opção. Ele já está envolvido na energia de luz e ele só entrou dentro de uma armadilha, dentro de uma arapuca. Obviamente, se um espírito obsessor ou um mago negro suficientemente mal informado, ele entra dentro de uma gira de Umbanda totalmente firmada em um terreiro sério que tenha todas as suas firmezas montadas, ele vai se sentir acuado e vai querer ir embora. Assim ele vai procurar ali nos médiuns da corrente alguém que esteja aberto o suficiente para ser obsidiado, para ser agredido espiritualmente, para sofrer uma ação de impacto que leve esse médium e toda a sua trama espiritual
o seu enredo espiritual também a ser coagido, a virar um refém em troca de uma libertação. Mas isso nunca dá certo. Mas o espírito obsessor, ele não vai desistir, ele não vai se entregar. O mago negro, um espírito que é do lado sombrio da força, ele não vai se entregar. Obviamente, ele não vai deixar ser levado contra a sua própria vontade. Ele vai lutar até o último minuto. E essa luta consiste em quebrar a corrente. No momento em que ele vai atrás de um médium, ele entra no seu campo vibratório. Mesmo que esse médium esteja com a cabeça não muito firmada, com a cabeça avoada, e ele recebe dentro do seu campo vibratório esse espírito obsessor, ele é absorvido e também é atacado pela energia que consta naquela guia. Aquele espírito obsessor ou aquele mago negro, ele entra no campo vibratório daquele médium que estava disperso na corrente e a guia passa a atuar. Nesse momento, o espírito guia, o mentor espiritual, se esse médium tiver incorporado, o caboclo, o preto velho, o espírito que tiver incorporado com ele, vai atuar sugando toda aquela energia, toda ela, positiva e negativa daquele espírito obsessor, vai condensar nessa guia e vai partir ela em diversos pedaços, dispersando e fechando aquele portal, levando toda a energia daquele espírito, e aquele espírito obsessor, ou aquele mago negro, vai cair no chão como se fosse um belo cruzado de direita aqui no queixo dele, e assim ele vai ser encaminhado ao seu local de merecimento. Como eu já falei, depende da condição daquele espírito para determinar qual o local de merecimento. A espiritualidade sabe, não cabe a nós agora dizer para onde, pois varia de caso a caso. Assim, com a quebra da guia, a guia sendo arrebentada, dispersando toda a energia daquele espírito obsessor, daquele mago negro, ele fica espiritualmente inconsciente, ou esgotado, ou esvaziado, ou paralisado, e assim ele pode ser encaminhado. O portal se fecha, não podendo essa energia retornar àquele espírito obsessor, bem como a dispersão das miçangas e a quebra dessa guia gerou esse efeito de explosão espiritual e encaminhamento, dispersão energética daquele espírito obsessor do mago negro. A mesma coisa acontece se você estiver fora da gira. Isso também pode acontecer com o dirigente da casa. Essa quebra da guia pode ser proposital também. O dirigente espiritual atende um consulente, esse consulente está obsidiado de uma tal forma em que seja necessário fazer a ruptura dessa vibração através da quebra consciente da guia, da quebra intencional daquela guia. Então ele retira a guia, o dirigente espiritual, faz o trabalho de absorção energética e rompe aquele espírito que está incorporado, normalmente é o guia-chefe do terreiro, e arrebenta aquela guia, fechando aquele portal, não tendo mais acesso a retorno e dispersando toda a energia excedente no chão do terreiro, que já é uma estrutura de defesa e ataque do próprio terreiro. Assim, a quebra dessa guia pode ser proposital através da ruptura direta da mão do espírito incorporado no dirigente espiritual, ou essa ruptura pode ser pela descarga energética, pode ser uma ruptura feita do lado espiritual, quebrando essa guia, tendo o mesmo efeito. As condições da quebra da guia não mudam fora do terreiro. Se um filho de santo ele está no seu dia a dia regular, no seu trabalho, por exemplo, eu vou contar a história de um irmão de santo meu. Ele é bombeiro, trabalha em resgate. Quando ele fez o resgate de uma vítima, ele pegou essa vítima nas mãos para levar até a ambulância. Quando ele fez isso, ele sentiu uma energia totalmente negativa. Aquela pessoa estava obsidiada há muito tempo, estava com uma força negra sombria das sombras, como queira chamar. E no momento em que ele encostou nessa pessoa, ele sentiu essa vibração vindo até ele, entrando no seu campo vibratório, e ele usava uma guia das 7 linhas de aço no pescoço. Automaticamente
por debaixo do uniforme dele, essa guia se rompeu, fechando esse portal interdimensional, levando essa energia embora e dispersando aquela energia excedente com a quebra da guia. Ou seja, o princípio é o mesmo, o conceito é o mesmo, a energia fluiu da mesma forma. Fechou-se, se fechou o portal e a energia excedente foi dispersada com a quebra. Recolhe-se essas guias dentro do terreiro ou fora do terreiro, recolhe-se as miçangas e a guia é refeita. Não há necessidade de fazer a guia com outras miçangas. A partir do momento que esse portal foi fechado e essa energia excedente se dispersou, ela pode ser remontada e volta a utilizar. Obviamente, se não achar todas as miçangas, ela é completada com miçangas novas e o mesmo procedimento de imantação, cruzamento, consagração dessa guia é feito para poder reutilizá-la. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo que nos próximos vídeos eu respondo todos esses questionamentos. Quero mandar um grande abraço a todos que elogiaram a Semana de Evocação do Preto Velho e digo que eu estou montando outras semanas de evocação de outras linhas, desde entidades de trabalho até mesmo nossos amados orixás. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Bate palma e abre a boca, macumbeira. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.